Amigos e amigas, seguindo aqui com recursos em espécie, continuamos com os embargos infringentes e de nulidade. Só para recapitular, vimos aí no final do bloco anterior o teor do artigo 609, parágrafo único do CPP, e aí restringimos o cabimento no âmbito de tribunais de segundo grau, TJ, TRF, excluindo com isso turma recursal de juizado especial criminal. E aí eu falei que pelo CPP o cabimento se limitava ao TJ, ao TRF, ou seja, a decisões proferidas pelo TJ ou TRF. Disse, no entanto, que é cabível este recurso no STF. Mas aí há uma outra fundamentação, há um outro uso deste recurso, alguns elementos diferentes, peculiares, que vêm aqui na utilização deste recurso no STF. E isso por quê? Primeiro, só para repetir, não vem o cabimento no STF no CPP. Tá? O cabimento vinha, antigamente, na Lei 8.038, de 90, a lei que cuida dos casos de competência originária de tribunais. Mas a norma que tratava deste recurso no STF, ela foi posteriormente revogada. E aí, então, não tivemos lei em sentido estrito prevendo o cabimento do recurso no STF. No entanto, o regimento interno do STF prevê o cabimento do recurso lá no âmbito do próprio STF. E aí, destaque ao artigo 333 do regimento interno do Supremo. Veio de início uma grande discussão, não sei se vocês vão se recordar, isso foi bem discutido no julgamento mensalão, a ação penal 4700/MG. Se discutiu então que se de fato era cabível o recurso lá no STF. Votação foi acirrada, o placar foi bem apertado, 6-5. 5 votaram pelo não cabimento. Por quê? Justamente porque não havia lei em sentido estrito prevendo o recurso. E aí lembrem de uma característica marcante de todo e qualquer recurso, que é a sua taxatividade. O recurso tem que estar previsto em lei e suas hipóteses de cabimento também. E isso, segundo essa corrente, não ocorria. Tá? Mas acabou preponderando uma segunda corrente, 6 votos, afirmando pelo cabimento deste recurso, muito embora não existe, de fato não existe, lei em sentido estrito prevendo o recurso. Mas o Supremo reconheceu que o seu regimento interno tem força de lei, ao menos para este fim. É possível que a previsão no regimento interno seja usada como fundamento legal para encaminhamento do recurso. Então, é cabível, sim, este recurso no âmbito do STF. No caso que foi julgado pelo mensalão, se aplicou o teor do artigo 333, inciso 1, que prevê o recurso contra decisão não unânime do plenário ou de turma do STF que julgar procedente a ação penal. E aqui também eu queria já adiantar, no CPP, só um adendo bem breve, o prazo para interposição do recurso, vamos ver, é de 10 dias. No regimento interno do STF é de 15 dias. Ok? 15 dias. Além disso,
Olha a discussão que ocorreu lá no julgamento do mensalão. Plenário do STF, formado, obviamente, por 11 ministros. Temos que ter, no mínimo, quantos votos para que seja possível este recurso? Votos minoritários favoráveis ao réu. O Supremo, lá na ação penal 470, entendeu que seria necessário que a defesa tivesse em favor do réu 4 votos. No total de 11, 4 votos. Ok? Perfeito. Mas isso quanto a julgamento pelo plenário. E se o julgamento for da turma, como lemos aqui, o regimento interno prevê também para atacar decisão da turma. E aí? 4 já dá praticamente aí a composição da turma. Né? Temos que ter, então, quantos votos minoritários favoráveis ao réu para que o recurso seja cabível para atacar decisão de turma do STF. O Supremo, e isso foi em 2018, fez uma mera continha mesmo. Imaginou que, bom, plenário tem que ter 4 votos. Supremo formado por 2 turmas. 4 dividido por 2, 2 votos. Assim. Aleatoriamente. Então, para que seja cabível o recurso, tem que se ter, no mínimo, 2 votos favoráveis ao réu. Decisão, repito, de turma. Ok? Depois disso aí, posteriormente, né, houve um caso concreto em que no julgamento ali feito pela turma, não estavam presentes todos os ministros que participavam da turma. E aí o Supremo julgou o seguinte, bom, nessa situação peculiar, se não houver aqui o quórum total da turma, né, aí passa a ser exigido somente um voto em favor do réu. Um voto. Ok? Então, pegaram aí? Plenário tem que ter 4 votos em favor do réu. Turma, em tese, 2 votos em favor do réu. Se não houver composição total da turma, no dia do julgamento, o quórum não estiver completo, aí então basta um único voto. Ok? Vamos voltar aqui ao CPP, porque eu já destaquei a questão do prazo e eu queria falar um pouquinho mais disso aí. Então, vamos falar em interposição, né, em relação à forma e ao prazo também. Aqui é um outro recurso que não permite a divisão em 2 momentos. Um momento de interpor, um momento de arrazoar. Aqui é um momento só também e tudo feito por meio de petição. Tá? Conforme o CPP, o prazo é de 10 dias para tudo, interpor e já arrazoar. Vimos, no entanto, que em caso de encaminhamento deste recurso no STF, aí o prazo é de 15 dias. 15 dias, portanto. Processamento aí, ele é interposto ali no mesmo órgão que proferiu a decisão impugnada, a parte interpõe e já arrazoa, depois o órgão vai ouvir o embargado no mesmo prazo, e em seguida o julgamento pelo mesmo tribunal, agora, se for o caso aqui, TJ ou TRF, por um órgão mais amplo. Então, digamos, a apelação foi julgada por 3 embargadores. Os embargos vão ser julgados por 5 desembargadores. Os 3 que participaram da decisão anterior
Podem jogar os embargos? Sim, podem. Podem. Ok? E aí, então, a parte vai buscar fazer valer o voto minoritário que foi proferido em favor do réu. Ok? Dito isso, aí encerramos o estudo desse recurso. Vejam que eu precisava, de fato, de um tempinho maior, foi por isso que eu concluí o bloco anterior, né, um tempinho menor. Se for preciso aqui, eu vou complementar o tempo, não vamos ter prejuízo nenhum no nosso estudo. Vamos ver aí, desenrolar. Queria agora tratar do recurso de carta testemunhável. Carta testemunhável. E aí eu faço um avanço. Vamos a partir do artigo, está aqui, 639. Carta testemunhável é um recurso um tanto quanto inusitado, seu uso não é tão frequente, o nome já é, né, estranho, que remonta aí ao histórico do recurso. Vamos ter aqui também uma nota peculiar quanto ao seu encaminhamento, o seu endereçamento. Vamos ver. Agora, antes de falarmos do conceito, das hipóteses de cabimento do recurso, eu quero que você já crie em mente uma imagem. Vamos fazer aqui uma simbologia. Essa carta, ela tem que ser entendida na prática como uma chave. Chave. Uma chave que vai servir para destrancar recurso. Ou recurso que não foi admitido, ou recurso que, embora tenha sido, sim, admitido, não teve o seu regular processamento. Ele ficou ali, então, parado. A chave, a carta, vai conseguir destravar. Vai, se for provida, vai conseguir aqui admitir o recurso, ou, se ele já foi admitido, vai permitir o seu regular processamento. É isso. Então, aí já vem a ideia do conceito, que também se confunde com as hipóteses de cabimento. Tá? Que vamos estar aí do artigo, o primeiro, que vem aí, 639 do Código. Esse é um recurso cabível para atacar decisão denegatória de recurso ou decisão que, embora tenha admitido o recurso, obstou, está ali, ó, a sua expedição e segmento para o juízo adquirido. Tá? Ele ataca a denegação do recurso ou ataca o não processamento de recurso que já foi admitido. São essas as suas hipóteses de cabimento, conforme o artigo 639 do CPP. Agora, bem importante também destacar o seguinte. Temos aqui um recurso supletivo subsidiário. O que isso significa? Este recurso somente é cabível se não há previsão legal de um outro recurso. É no silêncio da lei que será possível o uso da carta. Tá? Então, exemplo, que até eu lembro que eu comentei na última aula, vamos recapitular isso aí. O exemplo e eu vou voltar um pouquinho aqui no código, tá? Lá para o artigo 581, o artigo do RES. Digamos que o réu, ele foi, aqui, inciso 15, ele foi condenado pelo juiz de primeiro grau. Ok? O que ocorreu? Ele apelou, encaminhou o seu recurso ao juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau, ao fazer o juízo de admissibilidade, entende
que a apelação é intempestiva. E aí denega a apelação. No entanto, o réu está plenamente convencido de que o recurso é tempestivo. Ele quer que a sua apelação seja admitida. Ele vai fazer o que? Ele vai interpor o que? A carta. Só seria a carta se não houvesse recurso previsto em lei para este caso. E tem? Tem. Está aqui. 581 prevê, no inciso 15, o cabimento do rese para atacar decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Se cabe o rese, não cabe a carta testemunhar. Tá bom? Agora, o segundo exemplo. Digamos que agora esse réu, no júri, ele foi pronunciado. Ele interpôs o rese com fundamento no 581, inciso 4. O juiz de primeiro grau, o juiz do júri, no entanto, não admitiu o rese porque entendeu que o recurso era intempestivo. Mas o réu também aqui está convencido de que o seu recurso é tempestivo. Esse réu pode recorrer? Pode. Vai interpor que recurso? Bom, o 581 prevê o cabimento do rese para atacar denegação do próprio rese? Não. O 593 prevê isso para o recurso de apelação? Não. Então é cabível o quê? O nosso recurso em estudo. Voltemos a ele. É cabível aí a carta testemunhável. Está aqui a hipótese de cabimento da carta testemunhável por excelência. Ela serve para atacar denegação do rese. E denegação do agravo em execução. Vamos ver daqui a pouco, eu já falei isso, que o agravo em execução segue o mesmo rito do rese. O que vale para o rese, vale para este agravo. Então, para atacar denegação do agravo em execução, cabe a carta? Sim, cabe também a carta. Ok? Para atacar denegação do RESP ou RE, cabe a carta? Não, não cabe. Cabe o recurso de agravo. Agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, que vem lá no artigo 1042 do CPC. Tem previsão expressa de recurso, logo não cabe a carta. Ok? Daí, portanto, estão aí as hipóteses de cabimento. Bom, aproveitando então aqui hipótese de cabimento, já que vimos que o objetivo é de uso do recurso como se fosse uma chave, vale a pena registrar já aqui o teor do artigo 644. Por quê? Vejam bem. A parte vai interpor a carta com o objetivo de destrancar o recurso ou promover o seu regular processamento. É esse o pedido que deve existir em toda e qualquer carta. Tá? Mas o artigo 644 prevê um algo a mais. É um plus. É um efeito, digamos, extra. Segundo o artigo, o tribunal, câmara ou turma a que competiu o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, aqui vem, ou
se estiver suficientemente instruída, descenderá logo de méritos. O que é isso? A carta foi provida, eu destranquei o recurso anterior ou promovi o seu regular processamento. Mas se a parte instruiu o recurso com todos os documentos indispensáveis ao julgamento do mérito da causa, e a carta foi provida, pode o órgão adquim, tribunal, na sequência da decisão que destranca o recurso, julgar o mérito também. No exemplo que eu dei, no júri, réu foi pronunciado, interpôs o rese não foi admitido, porém entendeu o juiz que era intempestivo. O réu vai lá e interpõe a carta, e instrui a carta com todos os documentos indispensáveis ao julgamento da decisão de pronúncia. O réu pretende revelar que não havia elementos hábeis para que um juiz pronunciasse. Ele pretende aí com isso a impronúncia. Se isso foi feito pelo réu, o tribunal mata aqui 2 coelhos com a cajadada só. Destranca o rese e já julga o rese naquele mesmo momento. Decide já ali se é caso de manter a pronúncia ou impronunciar o réu. E se a parte não fizer isso? Significa que o seu recurso não é admitido? Não. Se a parte não fizer isso, não vai ter esse ganho a mais. O tribunal destravou o recurso e vai ter que marcar uma nova sessão de julgamento agora para julgar o recurso destravado. Isso não vai ocorrer ali na sequência, naquele mesmo ato. Então, o que há aqui é um ganho em termos de economia, em termos de celeridade. Bom, ainda na carta, a interposição. De acordo com o artigo 640, a carta é interposta por petição no prazo de 48 horas. 48 horas. Agora, com um detalhe. Se ela for interposta em primeiro grau, ela não é endereçada ao juiz, e sim ao escrivão. E se é interposta em segundo grau, ela não é endereçada a um desembargador, e sim ao secretário do tribunal. Ok? Isso tem a ver com o histórico também deste recurso. Bom, quanto ao processamento, já para concluirmos aqui a carta, porque eu tenho que falar ainda do agravo em execução, quanto ao processamento, a carta tem o mesmo procedimento rese. É o que prevê aí o artigo 645. Tá? Possui efeitos devolutivo e regressivo. Se segue o rito do rese, e o rese, já vimos, tem o efeito regressivo, há também aqui esse efeito na carta. Não tem, no entanto, efeito suspensivo, conforme o artigo 646. Para concluirmos aqui, né, o bloco e a aula também, eu queria destacar agora o recurso de agravo em execução. E aqui eu vou abrir a tela, porque esse recurso não vem no CPP. Esse é um recurso que vem na LEP, conforme já indiquei, né? Um recurso que vem no artigo 197 da LEP. Então, vem um conceito, vem o seu cabimento também. Qual é? O agravo em execução é o recurso cabível para atacar qualquer decisão proferida na execução penal, qualquer uma. Já vimos que, por isso, incisos do artigo 581 estão revogados. Os incisos 11, 12, 17, 19 até 24, que se referem a decisões proferidas na execução penal. Tá?
cabível com fundamento no artigo 197 da LEP. Ok? Aí vem uma discussão. O recurso vem na LEP, que é uma lei de 84, bem posterior ao CPP, e vem com o nome agravo em execução. Talvez com o objetivo de trazer para o processo penal o agravo, que é um recurso muito usado no processo civil. Bom, aí sim discute. Qual que é o rito aplicável ao agravo em execução? Há quem entenda que se aplica o rito do agravo do CPC. Tá? Mas prevalece, sigam isso para a prova, que se aplica o rito do rese, que é, digamos, vai lá, assim, o rese é o equivalente ao agravo na área penal. Tá? Então, o que é mais próximo do agravo em execução é o rese, vai seguir, portanto, o rito do rese. Daí porque o agravo em execução ele deve ser interposto em até 5 dias, mesmo prazo do rese, conforme prevê a súmula 700 do STF. Tá? Se segue o rito do rese, ele tem efeito regressivo, ele tem juízo de retratação. Não é isso? Não tem, no entanto, efeito suspensivo, não em regra. E aí? Em regra, primeiro eu queria falar da exceção, que vem no artigo 179. 179 da LEP. Se o agravo em execução foi interposto contra a decisão de liberação de pessoa sujeita à medida de segurança, aí o recurso tem efeito suspensivo. Mas, via de regra, não tem efeito suspensivo. Mas e aí? Discussão aqui final. Problema. O que vai ocorrer se a parte desejar um efeito suspensivo contra aquela decisão? Digamos, o apenado pediu a saída temporária em determinada data, que está bem próxima, ali daqui a, digamos, 5 dias. Tá? O juiz de execução penal deferiu o pedido. O MP interpõe o agravo em execução, mas não vai existir tempo hábil para o julgamento do agravo. O sujeito vai desfrutar do benefício, o MP não quer que isso ocorra. Pode o MP impetrar um mandado de segurança em matéria criminal? Não. Não pode. Matéria até sumulada pelo STJ. Súmula 603 STJ. Não pode. Então o MP deve se valer o quê? De uma medida cautelar inominada para buscar conferir efeito suspensivo a essa decisão que foi impugnada pelo agravo em execução. Tá? Então, seria aí uma medida cautelar inominada. Incidental ou autônoma. Ok? Já o apenado, se for o caso aqui de o apenado interpor agravo em execução, ele pode, para alcançar o efeito suspensivo, aí sim ele pode se valer de uma ação de impugnação que é o habeas corpus, o HC. Tá? É possível, portanto. Que é uma ação autônoma de impugnação. Não se confunde com recurso. E aqui, nessa aula, encerramos o estudo dos recursos. Mas vamos ver, na próxima aula, o estudo das ações autônomas de impugnação. Vamos falar, numa aula própria, destacada, sobre o HC,
o mandado de segurança em matéria criminal e também a revisão criminal. Ok? Então vamos ficando por aqui, encerramos o estudo dos recursos em espécie. Fica o convite para que acompanhe a nossa próxima aula, quando vamos falar das ações autônomas de impugnação. Bons estudos a vocês, um grande abraço e até lá!